Ok, então vamos lá. Essa pergunta ela coloca uma questão muito interessante, que as pessoas hoje em dia elas estão com muita dificuldade de mensurar os problemas, né? Elas estão com dificuldade de medir. Então, mais uma vez, os supremacistas brancos. E a mesma coisa quando se fala de supremacia branca no Brasil. No Brasil nem tem branco, né? Para começar a história. Então as pessoas superinflacionam um problema para ter uma demanda de ativismo político que ela não existiria se as pessoas medissem o problema tal como ele é. Então, é óbvio que os Estados Unidos é um país historicamente com tensões raciais, óbvio que existem problemas com a polícia, falando assim de maneira bastante genérica, mas esses problemas, eles são muito menores do que parece. Quando a gente teve o acontecimento lá com o George Floyd, na minha timeline do Twitter, opa, alguém tá com o microfone aberto aí. Na minha timeline do Twitter, apareceram uma vez por semana casos de negros que agrediram eleitores do Trump, mataram crianças a tiro, e por aí afora. Então, olha só, a tensão racial, ela, na verdade, ela existe e ela atinge todo mundo. Agora, o telescópio de interesse da mídia e dos militantes para criar uma narrativa, criar uma demanda que não existe na realidade, vai mirar nos casos mais específicos. O caso foi horrível, o policial tinha que sofrer todas as sanções possíveis, mas não eleja aquilo como a coisa mais representativa de toda a realidade de tensão racial dos Estados Unidos, porque isso não é verdade, tá? Isso não é um fato. Eu acho que a desordem, né, o caos, ele deu uma diminuída, né, nos últimos tempos, porque isso é uma hipótese minha, mas porque se o caos continuasse, o Donald Trump ia pisar no acelerador no discurso do lei e ordem, e isso ia ser favorável a ele e contrário ao Biden. Então a coisa deu uma arrefecida. Eu acredito que por causa disso, para não catapultar o discurso pró-lei e ordem do Trump. E eu acho que essa questão ela abre um precedente interessante para a gente pensar o seguinte: que tipo de liberal, de moderado, apoia o Black Lives Matter? Então, assim, o Donald Trump condenou os supremacistas brancos? Condenou. E o Joe Biden condenou o Black Lives Matter? Condenou os antifas? É o que se espera que um moderado, um centrado, faça. Ele fez? Onde? Quantas vezes? Com qual veemência? Isso para falar do Joe Biden. Eu concordo que o Joe Biden é, em certo sentido, um cara mais moderado. Ele é dessa ala mais moderada do Partido Democrata. Nos anos 70, quando o Biden começou a carreira dele, e o Biden começou a carreira dele nos anos 70, entre um republicano fraco e o Biden, talvez eu votasse no Biden. Mas hoje, em 2020, num contexto de radicalização do Partido Democrata, que qualquer um que acompanhe política americana sabe e conhece, onde a vice dele está muito mais radical, está vinculada aos setores muito mais radicais do Partido Democrata que ele próprio, Biden. Quantos democratas condenaram o Black Lives Matter? Quantos democratas condenaram as ações dos antifas? Quantos condenados saíram em defesa dos monumentos históricos que foram derrubados por esses grupos radicais? Então, se não condenaram, é porque concordam ou porque são omissos. E concordar com o Black Lives Matter e com os antifas não é coisa nem de liberal, nem de moderado, nem de centrista. É coisa de radical. Né? Então, a gente precisa usar os termômetros da realidade. A gente tem que usar a régua do real e não a régua do ideal. E na régua do real, os democratas estão muito fracos nesse quesito. Existe muita gente que gosta, existe muita gente que aprova, mas eu até acho que a maioria dos americanos não gosta e não aprova esse tipo de coisa. Então isso pode, assim, num sentido mais genérico, favorecer o Trump, embora eu acho que tenha dado uma arrefecida agora, porque ia favorecê-lo demais. As pessoas iam optar, a grande maioria, ou uma quantidade razoável, pela opção lei e ordem, e não pela opção caos e omissão, que é a opção dos democratas. Né? Então, se você quer que o Donald Trump condene com veemência os radicais de direita, que são meia dúzia de pessoas insignificantes, que não têm poder político, não estão nas universidades, não estão na mídia, não estão dentro do Partido Democrata, onde estão os democratas condenando os radicais de esquerda que estão pondo fogo no país, destruindo o patrimônio histórico e tomando conta do Partido Democrata? E não vale na verdade, eu acho que não existe nenhuma declaração do Biden ou dos principais democratas fazendo isso. Mas se existir, deve ser uma mixariazinha, nada relevante. Cadê os democratas maciçamente condenando esse radicalismo, condenando esse tipo de atitude? Eu não estou vendo. Vamos cobrar dos republicanos? Vamos cobrar. Vamos cobrar dos democratas também a condenação do radicalismo.